Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa oitava semana de aulas remotas pela área de ciências humanas, né? Então começamos lá em 11 de maio, já passamos aí, falamos sobre diversos assuntos, desde sujeito histórico, personalidade, fontes históricas, patrimônio cultural material, imaterial. Falamos também da questão das indústrias, né? Como que a indústria passa por diversas fases, como que a indústria está presente no nosso estado de Goiás. Também falamos sobre a indústria e o campo, como que a indústria está incorporando a ligação entre o campo e a cidade. E na última aula falamos sobre regimes totalitários, né? Que está presente, infelizmente, na humanidade, em outros períodos históricos e até atualmente. Mas hoje vamos falar de assuntos que estejam muito ligados dentro da sociologia e principalmente dentro da geografia, né? Falamos muito de aspectos históricos, né, durante as outras oficinas remotas, mas essas vamos falar sobre um aspecto que é de grande discussão, né? Que é a questão do consumismo, né, pela sociedade, e a questão das fontes de energia, né? Então, esses dois temas estão intimamente ligados, né? Se eu tenho um maior aumento do consumo, né, do consumismo, né, da compra de diversos de bens materiais, você consequentemente vai aumentar o consumo de energia, né? Então, para isso, a sociedade cada vez mais está tentando encontrar outras fontes para a produção de energia. Também não só por conta da demanda, mas por questões ambientais, né? Então, algumas fontes de energias que utilizamos, são prejudiciais para as atividades humanas e prejudiciais também para a natureza como um todo. Então, eu elenquei esses dois temas, né, para a gente discutir nessa nossa oitava oficina. Mas antes de iniciarmos, né, vamos falarmos aqui sobre as diferenças, né? Que diferenças? A diferença do consumo e de consumismo, né? Temos aí conceitos diferentes para essas duas palavras. Primeiro, consumo é um ato de adquirir produtos necessários. Necessários para quê? Para a nossa sobrevivência. Então, quando consumimos alguns certos produtos, ele é essencial para a nossa sobrevivência, como alguns certos alimentos e água, principalmente, né? Então, é isso, estamos consumindo. Ou, lógico, também para nos abrigarmos, nossa casa e tudo tal. Mas aí tem uma linha tênue, né, entre consumo e consumismo, né? E o que é o consumismo? É o ato de comprar exageradamente, né? Quando compramos além daquela nossa capacidade necessária para manter nossa sobrevivência. Que não tenha necessidade, ou seja, consumir além do que se precisa, né? Por exemplo, em algumas casas se tem 2, 3 televisões, já é um consumismo, né? Quando você faz compras exageradas, né, de muitos alimentos e acaba por algum tempo jogando fora depois de um tempo, né? Porque se perde, né? Então isso é um consumismo. E por que por que estamos numa sociedade consumista? Porque somos constantemente bombardeados pela mídia, né? A mídia vem constantemente bombardeando através de propagandas, né? Através de patrocínios, né? Em diversas áreas, e vemos aquilo e acabamos incorporando na nossa prática, no nosso dia a dia. Por isso que eu vou passar para vocês agora um vídeo muito interessante que fala sobre essa cadeia produtiva, desde os efeitos que acontecem lá das retiradas de matéria-prima, passando para a indústria, né, de processamento, já falamos isso em outras oficinas anteriores, sendo transportadas para os mercados e depois dessa distribuição, nós, consumidores finais, compramos esses produtos e depois de utilizarmos, né, dependendo da finalidade do bem de consumo, vamos descartá-lo, né? E como que pode ser feito esse descarte? Então, isso é uma cadeia produtiva, né, que a gente chama, ou economia de materiais, tá? Então, vou colocar o vídeo aqui, vamos dar
assistida acompanhada junto, e aí vamos fazer essa ligação entre o consumo e as fontes de energia, certo? Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração, para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor.
A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia num emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais, aqui, garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos, ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro,
com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo? Não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, 2 das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo. Até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro. E descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo.
Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar. E podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo pro lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites, do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores.
E muito importante em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo. Então, pessoal, vocês viram aí que o vídeo trouxe vários assuntos, várias discussões sobre a cadeia produtiva, como que essas fontes de energias podem ser trabalhadas e como que o consumo ele está impregnado na nossa sociedade. E, por fim, dando uma solução de como que se pode ser feito algumas ações para que possamos amenizar esses impactos tanto na sociedade quanto na natureza. Por isso, eu faço a pergunta a vocês, né? Qual é a ligação de consumismo com fontes de energia? Né? No início da nossa oficina eu já falei isso de cara, né? Que está bastante interligado o consumo de energia, o consumismo e as fontes de energia. Por quê? Quanto mais aumenta o consumismo, como a gente viu lá no vídeo, né? Que precisa de matéria-prima, que é retirada das montanhas, dos rios, né? Da vegetação em si, e toda essa matéria-prima é processada e transformada pela indústria. E para fazer esse processo de transformação, só de retirar, né, minérios, né, de montanhas ou de minas, precisa de um gasto de energia, né? Vai se gastar nos maquinários, né, no transporte desse minério. Então, tudo isso, quanto mais aumentamos nosso consumo, mais aumentará a demanda por energia. Quando eu falo de consumo, pessoal, não é consumo de energia, tá? É consumo de qualquer bem material, né? Por mais que ele seja bem material que acaba rapidamente ou bem duráveis, né? Então, qualquer consumo que eu estou falando nesse momento aqui é sobre esse aspecto, não é o consumo de energia, é o consumo de comprar matérias, né, materiais em diversos segmentos, tá? Então, qual é a ligação do consumismo com a energia? Total. Há uma ligação muito próxima, né? E quais são os dois tipos de recursos naturais mais utilizados hoje no nosso dia a dia para a geração de energia elétrica, né? Da energia elétrica. Então, quais são os dois tipos de recursos naturais mais utilizados? O primeiro é a água, né? A água, ela é utilizada, né, como uma força motriz para a geração das turbinas nas hidrelétricas, né? Então, através da queda da água que passa por dentro dessas turbinas, vai fazer uma injeção no campo magnético e assim gerar eletricidade, né? Então, a água é uma das grandes fontes de energia, né, para a energia hidrelétrica. Uma outra fonte são os combustíveis fósseis, né? Então, é bem prejudicial, né, a utilização dos combustíveis fósseis. Por quê? A sua queima libera toxinas na atmosfera. Então, gasolina, querosene, diesel, né, que são todos derivados, né, do petróleo, plástico, né, entre outros materiais que são utilizados, né, fazem com que esse recurso seja potencialmente prejudicial ao meio ambiente e às comunidades humanas, né? E qual é o tipo de recurso natural que é extraído a energia elétrica da sua residência, né? Então, todos nós sabemos que boa parte da energia do Brasil é proveniente de hidrelétricas. Alguns momentos, principalmente em momentos de estiagem,
se utiliza as termoelétricas, né? Existem algumas termoelétricas na região sul, sudeste, elas são às vezes ligadas, né, no período de estiagem, quando não tem muita água nos reservatórios das hidrelétricas. Está em crescente ascensão as energias solares, né, energia solar com placa voltaica, e também a energia eólica, né, que está construindo grandes parques eólicos, principalmente no Nordeste, no extremo norte do Nordeste, que são regiões que recebem por vários longos, né, períodos do ano fortes rajadas de ventos que fazem a geração dessa energia proveniente dos ventos. Como o Brasil está inserido numa matriz que o que é produzido numa localidade não fica naquela localidade, num sistema, por exemplo, o que é produzido em Itaipu pode chegar e iluminar nossas casas, mas o que é produzido em Serra do Facão não, porque ela pode ser redirecionada para alguma outra região que não está necessitando nesse período. Então, o sistema hidrelétrico do Brasil ele é um sistema unificado, né? Então, a geração de energia, principalmente das hidrelétricas que são produzidas, elas são redistribuídas ao longo de todo o território nacional. Tá? E como este recurso é retirado do meio ambiente? Ou pelas construções, né, de barragens, no caso das hidrelétricas, ou construções de parques eólicos com aquelas hélices gigantes. Essas formas de extração provocam algum dano à sociedade, ao meio ambiente, e se eles provocam algum risco? Sim, a extração de energia, né, tem o seu dano à sociedade e tem o seu dano à natureza, ao meio ambiente. Os danos eles podem ser potencialmente altos ou baixos, né? As hidrelétricas têm um potencial relativamente médio, vamos dizer assim, porque vai ter área de alagamento, que vai ter que ser retirada a cobertura vegetal, vai ter que ter desapropriação de terras, né? Então é um dano que, para aquelas comunidades que foram atingidas pelas barragens, né, é um dano alto. Então, mais num contexto geral, comparado a outras fontes de energia, não vai ser tanto, né? Por exemplo, a energia nuclear, né? Um incidente proveniente de um reator nuclear, ele é imensurável, né? O que aconteceu em Chernobyl, né? É um retrato que é potencialmente danoso à sociedade e ao meio ambiente se houver uma fatalidade dentro desses aspectos dessas usinas, como aconteceu em Chernobyl. No Brasil temos Angra 1 e Angra 2, né, construção da Angra 3 no estado do Rio de Janeiro, e porventura se essa geração dessa energia de Angras abastece, né, principalmente o estado do Rio de Janeiro, mas ele é quase não perceptível no contexto geral de toda a produção de energia das hidrelétricas, né? Essas formas de extração e riscos, né, vai depender do tipo de fonte de energia, né, da fonte que está sendo gerada. Se for de energia nuclear, é altíssimo o risco, né? Se for de hidrelétrica, não é tão alto. Se for de fonte solar ou eólica, o risco é mais baixo ainda. Então, vamos falar sobre as energias renováveis e energias não renováveis, né? Vimos que, né, no vídeo, né, falando de toda a cadeia produtiva, aquela indústria, né, todo o material que é produzido para ser transportado, depois todo o material que vai ser descartado, né, se ele for para o aterro ou se ele for incinerado, precisa de energia para fazer essa movimentação dessa matéria, né? Então, pela transformação, pela montagem ou pela distribuição dela e o descarte dela de forma apropriada, vai utilizar energia, né? E essa energia que vai ser utilizada durante essa cadeia produtiva, ela pode ser uma energia renovável ou uma energia não renovável, né? Uma energia renovável, no segundo conceito aqui que colocamos, são aquelas que regeneram espontaneamente, né? Então, de forma espontânea, ela pode ser reutilizada tranquilamente, ou através da intervenção humana, né? São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são limpos. São limpas, mas há resíduos, deixa-se resíduos na natureza.
mas os resíduos são quase imperceptíveis, mas tem resíduos sim. Qualquer fonte de energia ou qualquer modificação do ambiente ou da paisagem por ações humanas tem os seus efeitos danosos, que pode ser colocado como nulo ou pode ser potencialmente modificador, né, e prejudicial. Então as hidrelétricas, elas são oriundas da força da água dos rios, né? Se tiver água no rio, ela vai continuar gerando energia ali tranquilamente. Se tiver o ciclo hidrológico, funcionando tudo direitinho naquela localidade, né? Então a hidrelétrica vai continuar funcionando. Por isso que é colocado como uma fonte de energia renovável. A energia solar, pelo calor e luz do sol, né? Então o sol todos os dias aparece para nós. É uma época do ano com mais incidência solar, outras épocas do ano menos incidência solar, mas todos os dias pode ser produzida energia hidrelétrica a partir dessa luz do sol ou a partir desse calor. Lógico que quando estiver nublado, né, nesse período, a produção é quase estagnada, né, parada, né, por conta da baixa claridade, de baixo temperatura que vai ter naquele período. A eólica, né, derivada dos ventos, das forças dos ventos, né, então a partir do vento, né, que vai gerar a hélice, faz com que a partir dessa força mecânica se gera eletricidade. A energia geotérmica, quase, na verdade, eu não me recordo se no Brasil tem utilização de energia geotérmica para geração de energia elétrica. Nos países da Europa há bastante utilização de energia geotérmica, principalmente na Irlanda, que é próxima a uma fenda entre duas placas tectônicas, tem muita utilização da energia geotérmica. O que é energia geotérmica? É proveniente do calor do interior da Terra. Se a gente fosse como a gente utilizar o calor de um vulcão, né? Se a gente utilizaria o calor proveniente das profundezas, né, do nosso núcleo, e aí não do núcleo em si, mas a partir de todo o processo interno da Terra, a gente utilizaria o calor do interior da Terra para a produção de energia. Mares e oceanos, né, a partir da força das ondas. Né, a onda vem na praia, não vai? Vem e vai. Então, construir estruturas que, a partir dessas ondulações dessas ondas, fazem com que possa ser gerada energia elétrica. Né? Transformar energia em um tipo de energia em outra. Energia mecânica e energia elétrica. Energia eletromagnética e energia elétrica, né? Que é o que a gente utiliza nas nossas tomadas, nas nossas residências. Hidrogênio, que é pouco utilizado, quase... não sei, quando vocês pesquisar alguma coisa, quase ela é pouca mencionada, provavelmente da reação entre hidrogênio e oxigênio, que libera energia. Né? Então, quando há essa reação entre esses dois elementos químicos, faz uma liberação de energia. E temos as energias não renováveis, as mais prejudiciais, né, para nós humanos e para as atividades econômicas, né, dependendo do desastre que possa acontecer, e para o meio ambiente. Energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, né? Então, em grandes quantidades, porém, tem uma coisa, mais uma vez elas se esgotam, né? Elas são encontradas em grande quantidade, mas elas podem se esgotar ao longo do tempo, não podendo ser mais regeneradas. Né? Então, por exemplo, o petróleo que a gente utiliza é uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque se a gente encontra uma mina, tira todo aquele petróleo que está dentro daquela reserva, acabou. Né? A gente já fez o processo de transformação, não tem como se reverter mais o processo. Porque a formação de petróleo, que é um minério, é considerado como minério, leva-se milhares de anos para ser formado em condições específicas. Né? Então, as condições que precisa de matéria orgânica, dentro de uma rocha sedimentar, esse processo vai ser através de altas temperaturas e pressões, transformando essa matéria orgânica no quilo que a gente conhece como petróleo. Como, por exemplo, o diamante e o carvão. Os mesmos elementos encontrados no carvão e os mesmos elementos encontrados no diamante. O que se modifica é pelo arranjo do carbono, né, que é encontrado, e pelo processo de formação.
que leva milhares de anos. Então, o carvão mineral, ele passa por milhares de anos, né, em altas temperaturas e pressões no interior da Terra, e por conta disso ele faz a sua transformação, cristalização, que vai fazer o diamante. Tem reservas finitas, né, as energias não renováveis, então tem um tempo para ser utilizado, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. São consideradas energias poluentes, né, quando faz a sua queima dela, né, porque sua utilização causa danos ao meio ambiente. São exemplos de energias não renováveis. Combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, o xisto é muito encontrado principalmente nos Estados Unidos, que é uma energia, é uma matéria que está dentro de rochas, principalmente rochas porosas, altamente inflamável, né? E o gás natural, né? Esse processo de transformação da matéria orgânica em petróleo, ele se libera bastante gás, e esse gás natural, esse gás natural é utilizado às vezes pelas termoelétricas, né? Utilizado em outras atividades também. Energia nuclear, a energia nuclear que necessita de urânio ou tório, ou também de plutônio, mas é pouco utilizado o plutônio, mas é utilizado mais o urânio e o tório para ser produzida. A partir dessa reação química, né, que se tem do urânio, que vai fazer a produção da energia elétrica. Porém, um incidente qualquer dentro de uma usina nuclear, ele pode ser bastante, potencialmente prejudicial, e deixando ali uma localidade sem ser habitada por milhares, pode ser considerado, podemos colocar por milhares de anos. É o que aconteceu em Chernobyl, dentro de 100 anos, a radiação que foi contaminada em certos locais lá vai estar já extinta, né? Porque leva um bom período de meia-vida aí desse elemento químico. Certo? Então, foi essa discussão que a gente fez hoje, né? Ligando, né? Perdão, antes de fazer essa finalização, vamos falar sobre as fontes de energias no Brasil, né? O Brasil é um país bastante rico em biodiversidade, né? Diversos aspectos fitogeográficos, né? Relevo, climas diversificados, vegetação exuberante, né? A fauna e a flora nem se compara. E por conta disso, né, pela sua grande extensão territorial, o Brasil é grandes fontes, né, pode fazer uma matriz energética diversificada, perdendo oportunidade para isso. Mas há algumas pequenas ações já sendo incentivadas, né, um pouco pela iniciativa privada, outro momento pelo poder público, né? Então, quais são as fontes de energia do Brasil? A busca por fontes alternativas de energia não poluentes, principalmente, né, que é essa pegada, pensando nas próximas gerações, na questão da sustentabilidade, ou renováveis, tem avançado no mundo, né? Então, o mundo como um todo está pensando, né, nessa renovação dessa utilização da energia, para que tenhamos menos prejuízos e danos para o meio ambiente e a sociedade. Seja para diminuir a dependência do petróleo, né, seja para descer os níveis de poluição, né? Então, altos índices de poluição aí por conta dessas energias não renováveis. O fato é que a busca por diferentes fontes de energia já são uma realidade no mundo. Então, diversas partes do mundo já utilizam diversas fontes de energia, por isso tanto é que a gente já deu vários exemplos aqui. No Brasil, o uso do álcool, né, proveniente da cana-de-açúcar, né, colocado como biomassa, né, eu esqueci de mencionar da biomassa. Biomassa é a utilização, né, no caso aí, do bagaço da cana para fazer a utilização de combustíveis, né. Data de 1975, olha só, aí, quase completando aí seus 40 anos, o projeto aí do Programa Nacional, quase 50, né, pessoal? Do time aqui. Do Programa Nacional do Álcool, conhecido como ProAlcool. Em decorrência da crise do petróleo das décadas de 60, né, o mundo passou por uma crise quando se teve a confirmação realmente que o petróleo, né, era uma fonte que iria esgotar em um certo momento, e que, além de outras questões geopolíticas, levaram à crise do petróleo. E com isso, o Brasil foi pioneiro aí numa solução
para a questão de combustível, né? Primeiro os carros, né, movidos a álcool, né? Ultimamente hoje a gente fala sobre, a gente chama de etanol, e o álcool hoje ele é utilizado como aditivo na gasolina. Para quê? Para que você caia um pouco do preço da gasolina na utilização disso e também para que tenha a tendência menor de poluição. Igualmente o uso e exploração da energia solar e eólica vem sendo estimulada ainda de maneira tímida por parte do governo, né? Então está crescendo ainda aí a questão da energia solar. O Brasil é um país que tem uma grande incidência solar, né, ao longo de todo o ano, né, estamos próximos à linha do Equador, que favorece a utilização da energia solar. E também temos várias regiões do Nordeste que pode receber esses parques eólicos. Principalmente o Rio Grande do Norte é um grande estado de exemplo da utilização da energia eólica. Uma outra questão aqui, só para finalizar, é a questão da pandemia. Percebemos que o consumismo diminuiu na sociedade. Por quê? Né? Por vários fatores, né? Por conta do isolamento social, depois por conta de diversas pessoas que foram perdendo o emprego, por conta da instabilidade do mercado, né? E isso fez com que houvesse a queda, né, do consumismo, consequentemente houvesse a queda da produção de novos bens materiais, e também esse isolamento social fizeram com que as fábricas, né, e a produção de energia caísse por um período, e esse período teve muitos reflexos. E quais foram esses reflexos? Águas e a atmosfera, sua qualidade, né, diminuição dos índices de poluição, e animais, né, se aproximando de certas localidades onde estava muita presença humana, presença, né, nas áreas urbanas, canais de Veneza, as águas foram ficando límpidas, né, a atmosfera do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo principalmente, o ar ficou com qualidade melhor. Então teve seus efeitos. Então, se formos parar para pensar, né, de todo o mal, de toda a problemática que a pandemia está trazendo para nossas vidas, que percebemos que se um homem ele para por certos períodos, essa aceleração da economia, do capitalismo, aceleração da utilização de forma inconsciente das fontes de energia dos recursos naturais, tem uma melhora significativa para a natureza, né? E como atividade da prática da semana, lembrando que temos, né, o questionário lá na plataforma, mais atividade prática. A atividade prática é o quê? Desenvolver uma campanha de informação, ou de uso de energia límpida para melhorar o nosso planeta, ou busca de um consumo consciente, né? Então você vai escolher um desses dois temas e vai fazer uma campanha, como se você fosse fazer uma postagem nas suas redes sociais, né? Divulgando nas redes sociais essa propagação dessa ideia. Então, uso de energia limpa, tantos por cento de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Aí você botaria uma imagem, né, tal, que associa-se a energia limpa, e uma frase. Consumo consciente, né? Se você não consome tudo isso, para que se leve, né? Então tem várias maneiras que vocês podem pensar aí, fazer como se vocês estivessem fazendo um post para ser publicado na internet. Aqueles que gostarem e quiserem, legal, assim, tal, quiserem postar na internet, eu recomendo que faça isso. Aqueles que tiverem vergonha, não tem necessidade, mas tirem foto que vocês forem fazer e me enviem. Tudo bem? Então, pessoal, é isso, né? Só uma coisinha para finalizar aqui, como dicas de consumo consciente, quando você for comprar, você tem que fazer essas perguntas para você, para si, né? Por que você está comprando? Por que eu estou comprando tal produto? Tem necessidade? É realmente necessário? O que comprar, né? Se eu comprar isso, será que não tem um outro produto, né, que eu já tenho em casa, que tem uma funcionalidade similar que eu possa ser utilizado, né? Então, realmente, o que eu vou comprar? Quando eu vou no supermercado, o que eu vou comprar? Então, é bom já ir mentalizando, né, fazer uma lista do que realmente necessita para ser comprado. Como comprar, né?
como se você compra em loja especializada, em loja que que dá subsídio para fazer o recolhimento de materiais descartáveis, como pilhas, né, baterias, lixo eletrônico, e quem comprar dessas, né, ver quem loja que está oferecendo esses produtos, são empresas idôneas ou não, né, como é que eu vou usar o meu produto, né, então posso usar de uma forma consciente para que tenha uma longa vida, né, de utilização desse produto, ao utilizar o máximo possível, mas de forma consciente, e como descartar no final, né, como eu vou descartar esse produto. Então, pessoal, são essas dicas, florescem nossos temas, e eu peço aqui que vocês façam as atividades, tá? Fico triste, né, porque ninguém está aqui, mas a aula está aí gravada. Até mais.